Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RHCast. Se você ainda não me conhece, ainda não teve o prazer de maratonar todos os nossos episódios aqui no YouTube, eu sou a Jéssica Martins, sou CEO da People Academy, uma escola que desenvolve profissionais de RH e lideranças da sua empresa. Te convido hoje para poder ouvir o Igor Monteiro. A gente vai falar sobre como é fazer RH em instituições sem fins lucrativos, um tema que é muito demandado para mim há muitos anos, mas que eu nunca tive o prazer de ouvir para poder aprender, e hoje a gente vai aprender bastante aqui. Seja muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo. Conta pra gente sobre o Igor. Obrigado, Jéssica. Eu sou o Igor Monteiro, já tive empresa por alguns tempos e hoje já tem 5 anos que eu tô no RH do Sebrae Minas. Já quebrou a empresa? Já quebrei a empresa. Normal, né? Que empreendedor não quebrou ainda, né? Faz parte do processo. Como é fazer RH dentro de uma instituição sem fins lucrativos? Antes de você responder essa pergunta, conta pra gente qual que é o contexto do Sebrae. Então, tudo que a gente for falar aqui, contexto importa muito. Perfeito. O Sebrae é difícil explicar até como que acontece. Porque ele complexo, né? Ele é uma empresa privada, mas faz uso de recurso público, então as regras de recursos públicos aplicam a ele, mas ele é privado. Então a gente tem 15 entidades, entidades de governo, né, bancos, que compõem o nosso conselho, que dele define a diretoria executiva, e dentro do Sebrae a gente tem ali 3 diretorias nessa diretoria executiva: a diretoria técnica de operações e a superintendência. Então, dentro da diretoria de operações, onde estão mesmo ali, onde é quem de fato está operando e quem as pessoas encontram do Sebrae. Tem uma pessoa CEO? Tem o superintendente. O superintendente faz esse papel. O superintendente faz esse papel, mas tem o presidente do conselho deliberativo. Dentro desse conselho é definido um presidente. Perfeito. E esse presidente nomeia ali essa diretoria, né? Perfeito. Então, a gente tem, a nível assim, de responsabilidade dentro da instituição, é o superintendente. Perfeito. Então, você tem dentro da diretoria de operações, que é, como eu estava falando, né, quem de fato as pessoas veem, quem é o Sebrae, a gente tem 9 regionais espalhadas dentro do estado. Diretoria técnica tem mais 7 gerências ali e superintendência 10. Uhum. E qual que é o nível de autonomia da unidade onde você está, por exemplo? Cada unidade tem a sua autonomia, tem um corporativo que comanda todas as regras, como é que isso funciona? Você tem uma definição da estratégia, uma construção da estratégia, um repasse de como aquela estratégia Sebrae total, né? Exato. Nacional, que chama? Não, a estratégia, cada um tem uma particularidade, Minas tem uma autonomia, só que uma vez definida a estratégia e definidas as metas organizacionais, e aí a gente vai se entendendo como isso desdobra em cada unidade. Legal, então, como uma empresa qualquer, então, nesse caso. Exato, não tem assim, você tem autonomia uma vez acordado isso aqui, você tem autonomia para execução. Uhum. Legal. São quantos funcionários hoje? Hoje, 930 colaboradores. E tem uma questão de ser auditado pelo TCU, né? Exato. É TCU que fala? Isso, Tribunal de Contas da União. Legal, que torna tudo mais complexo também. Exato, né? É isso, o fato da gente fazer uso de recurso público, e aí eu entendo, né? Obviamente a gente tem que ter todo esse cuidado com o recurso público, então todas as regras e tudo, tem tudo um porquê, onde vai, de onde vem, como vai e como vem dentro desses recursos. Legal. E dentro desse contexto, assim, o RH, ele responde para quem, opera como, são quantas pessoas? Hoje a gente tem dentro do RH, são 5 núcleos, assim, vamos dizer. A gente tem uma universidade corporativa que está dentro do RH, a biblioteca está dentro do RH, então o RH hoje está com 30 pessoas. O que seria a biblioteca? A biblioteca corporativa, ela está junto ali, pensa na universidade corporativa, mas é a biblioteca mesmo. Com exemplar, mesmo? Biblioteca mesmo, com livros, títulos. A gente tem uma biblioteca virtual também, porque você pensa, a gente estando no estado, como é que a gente atende tudo isso, né? Então a gente tem clube dos livros, a gente tem temas que a gente faz isso de ações, né? Como que a gente pode entrar com talvez um tema ou mobilizar. O Clube do Livro pode ser uma delas. Beleza, então em termos de complexidade, vamos tentar montar a caixinha Sebrae. Então a gente tem aqui diversas unidades, nós temos 15 entidades, então 15 tipos de empresa que compõem o conselho, né? Algumas diretorias, superintendências, tem recurso público envolvido, é uma empresa privada, não tem fins lucrativos e é auditado, por exemplo, pelo TCU.
né? Então, se a gente montou aqui o nível de complexidade básica Sebrae. Como esse nível de complexidade, essas características, impacta, por exemplo, na cultura? Então, quais são as consequências no dia a dia de ser uma empresa com essa composição? E aí, vários fatores atuando ali, você entender como caminhar dentro dessa empresa é uma dificuldade. Isso deixa um pouco mais lento, né? Como que faz uso desse recurso? Não é só ter a boa vontade ou até alinhado com a estratégia e tudo mais, mas não, dessa forma não pode. Então, entender tudo isso deixa o processo um pouco mais lento dentro da empresa. Então, a velocidade dos processos, das aprovações, dos resultados, ela é muito menor. Não digo dos resultados, mas do entendimento de quem chegou. Cheguei no Sebrae. E aí? Como que funciona isso daqui? Entendi. Esse é um processo. Então, o onboarding da pessoa demora muito mais do que numa empresa normal devido à complexidade. Sim. Entendi. Isso aí, essa é uma questão. Obviamente, você tem cargos que isso vai mais rápido, outros não. Agora, vamos pensar aqui num cargo, num analista dentro de uma micro-região. Ele tem que lidar com o cenário político daquela região, com a própria região, o que é ali, o que demanda dentro daquela região. Aí entender dos processos internos do Sebrae, entender de como os projetos se replicam ali dentro um processo porque a gente tem projetos que são nacionais, projetos que são estaduais e como que isso reflete dentro do território dele ali. Então ele é um articulador político também ali dentro. Então isso é uma competência importante, inclusive, para trabalhar dentro de uma instituição como essa. Exato. Essa articulação política. Exato. Zero partidária, né? Mas sim. Sim. Política no sentido da competência. Porque você vai lidar tanto com... Sim, vai lidar com prefeituras e tudo mais, mas também tem entidades ou... CDL, você vai lidar com então assim, aqui a gente tem um projeto grande da gastronomia, então como que público é esse? Como que a gente conduz isso aí é complexo e deixa mais lento esse processo. Em termos de público, né, pensando aí também nas pessoas que trabalham hoje dentro de uma instituição sem fins lucrativos, qual que é o propósito do Sebrae? O propósito? Fomentar o empreendedorismo para transformar vidas. Transformar vidas, perfeito. Como que esse contexto impacta no perfil das pessoas, né? Então, se a gente não trabalha por um resultado, por um crescimento, por uma coisa, às vezes, que é muito mais ousada, mais arriscada, mais ambiciosa, a gente está falando sobre uma outra linha de propósito fim, né? Como que isso muda o perfil das pessoas, assim? Qual que é o perfil das pessoas que trabalham no Sebrae? Então, vamos ter diversos ali também. A gente tem dentro do Sebrae, e quando pensa em propósito, é muito nobre o propósito do Sebrae. Você se encanta muito fácil por ele. Eu acho que a questão maior é quando você se entende nele. Assim, porque ele pode fazer sentido para o Sebrae, mas hoje não está fazendo para mim, não é meu lugar aqui. Acontece isso também. Mas o entendimento desse perfil, e aí a diversidade de projetos que temos dentro do Sebrae, você vai ter diversidade de público ali, absurda. A gente tem que atender, imagina que a gente atende um MEI, que precisa tirar uma DAS, até uma startup que está querendo virar um unicórnio. Então, lidar com essa diversidade até de postura, quando você vai... Cliente final, né? Estou pensando no cliente final. Então, assim, isso reflete ali dentro também. Até na nossa conduta, postura, quem sou eu aqui? Quem imagina, a função tanto do Sebrae é impactar. Como é que mensura o impacto? É difícil, né? Aí pensando assim... Diferente de 30% de faturamento, X% de redução de custo, né? Exato. Então, eu vou olhar assim, definir, quando eu te falei, né, das metas mobilizadoras, quais que são as metas maiores aqui? Como que a gente define as metas, define as métricas. Então, no final, a gente tem que impactar a sociedade, a gente tem que transformar essa sociedade. E aí, isso também serve. Aí, pensando no RH aqui, como que eu vou definindo, como é que eu caminho com as minhas metas? Muito do que a gente faz é criar um T0, e a partir desse T0 eu crio aí eu vou para frente, até onde eu quero chegar, até onde eu acho que eu preciso chegar, ou eu consigo chegar. Não tem um valor, mas hoje... Tá cada vez mais fácil a gente lidar com dados, né? Tá tudo
né? Tá mais fácil essas métricas entender. Você consegue entendendo, criar um T0. Ó, isso aqui, beleza. É isso aqui que a gente tem que melhorar. Então, aí a gente consegue evoluir. Você consegue dar um exemplo pra gente de um projeto que o RH toca com as pessoas que impacta lá no propósito do Sebrae, que é fomentar o empreendedorismo, né? E impactar vidas? Vou te falar um bem interessante que a gente tem de um benefício que parecia assim, hoje é caro hoje o plano de saúde, né? Vamos pensar, acho que muitas empresas talvez seja o benefício mais caro que elas mantêm ali. O nosso também, não é diferente. Só que, se você pensa no meu público e a quantidade de jovens que trabalham no Sebrae, o impacto do plano de saúde real para ele não tem essa percepção. E a gente entendendo isso, falou assim, a gente tem que caminhar com isso. Como é que vai ser para a gente atrair, reter? Como é que a gente vai fazer isso? O WellHub. Quando a gente deu um passo para ter o WellHub como um benefício, aumenta a atração de talentos, a retenção de talentos. Então, assim, a gente foi nítido e reduziu a nossa taxa de sinistralidade dentro do plano de saúde. Entendi, que envolve custo, né, nesse caso. No final das contas, é o custo. Entendi. Bom, o que a gente falou aqui até então, né? O que eu acho que é super importante e acaba que é comum a diversos outros tipos de empresa e no final das contas a continha ela é muito parecida. Então, para a gente fazer RH em qualquer tipo de empresa, existem algumas coisas que a gente precisa observar. Então, quais são as características desse negócio, né? Então, qual é o nível de complexidade, qual que é a relação, por exemplo, dela com o mercado, com concorrência, quais são os stakeholders dessa empresa, qual que é o cliente. Então, quando o Igor traz dizendo que tem um cliente que é uma startup, eu tenho um cliente, por exemplo, que é o MEI, que quer tirar uma DAS, né? Então, são problemáticas diferentes, são perfis diferentes. Então, quando ele olha tudo isso e olha o propósito desse negócio, a gente pode fazer isso em qualquer tipo de empresa. Né? Então, para entender o que como RH eu preciso fazer, a gente tem que olhar todo esse padrão, né? Segundo, como essa composição e a característica dessa empresa impacta na cultura e na característica das pessoas. Para entender qual é o perfil dela, o que ela espera desse negócio, o que faz com que ela se mantenha mais tempo na empresa, para eu poder adaptar o meu benefício, como vocês fizeram, por exemplo, com o benefício de saúde. Então, a lógica de atendimento do RH, no final das contas, é a mesma? Eu entendo que sim. A gente tem que entender como caminha a cultura para a atuação do RH. Mas a lógica eu acho que não vai mudar. É isso. Estamos aqui para a gente entregar performance. Exatamente. Aí o que é performance é o que o objetivo estratégico, no final das contas, vai definir. Né? Então, se o objetivo, por exemplo, do Sebrae, ele tem um objetivo geral, imagino eu, né? Impactar talvez X mil ou milhões de vidas? Tem um objetivo geral, assim? Tem. Aí vou até voltar nas metas. Aí vão definir quantidade de atendimentos, nível de aprofundamento desse atendimento também, porque não posso considerar atendi um CNPJ, não é isso, não é só um número, tem que ver o quanto profundo eu fui naquele CNPJ, de fato, isso hoje já é bem mensurado, assim, por horas de consultoria que é entregue. Então, esse fica no objetivo maior, é isso aí. A gente também tem o olhar do território, né? Aí vai ser IDH, vão ser outras métricas que vão usar para entender como que está aquilo ali de fomento no final das contas, entendi. Qual foi o seu maior desafio como RH dentro desse modelo, assim, que você já enfrentou até então? São quantos anos, Sebrae? Tem 5 anos que eu estou no Sebrae. Qual foi o maior desafio? Aí, vamos pensar assim, você pensa dentro da estrutura que a gente já falou do Sebrae aqui, para eu criar um cargo, eu tenho que ir no conselho. Não é só assim, quero criar um cargo. Por quê? Não, mas tem necessidade? Não tem? Então, toda essa dinâmica de entendimento e dentro da cultura e caminhar ali dentro, para mim, aí falando eu pessoalmente, eu sinto uma dificuldade de, às vezes, entender o time da coisa. Aí, isso, para mim, eu acho que funciona para todas as empresas também, né? Tem projeto que, olha, não é que o projeto é ruim, agora não é a hora. Então, calma, volta. Entender essa articulação num ambiente de tantas variáveis ali é a parte mais difícil. Por isso, quando a gente fala assim do tempo de aprendizado, até você entender como funciona, como a roda gira, e quem gira, e dependendo do assunto é aquela pessoa ou aquela que gira. Então, você entender todo esse momento aí
Foi o mais difícil, assim. E aí tem a ver com o perfil do RH, né? Da pessoa que está liderando esses processos ou liderando o time de RH, né? Então, eu tenho hoje aqui um parceiro, né? O iFood. E lá, assim, toda vez que eu entrevisto alguém do iFood, é a mesma coisa. Do tipo assim, Jéssica, que se você sair de férias por 30 dias, você volta a uma outra empresa. Então, assim, o nível... E olha que eles já são gigantes, não é mais uma startup para dizer que eles mudam porque eles são pequenos e tem que ficar pivotando, né? Realmente é o espírito do iFood de pivotar, de experimentar, de mudar, de atender o cliente de acordo com a demanda. Então, eles mudam muito o tempo inteiro. Então, é característica. Então, o RH, ele tem que ter essa aptidão, essa habilidade de conseguir abandonar uma coisa e começar outra, abandonar uma coisa e fazer outra, e ter essa resiliência de se adaptar apesar de todas essas coisas que vão acontecendo no meio do caminho. Para que ele não sofra também com isso, ele tem que ter essa capacidade. Já dentro de um ambiente, de uma instituição sem fins lucrativos, onde a habilidade política é muito importante, você precisa seguir a forma como essa banda toca, né? Então, de novo, não é sobre ser especificamente uma empresa sem fins lucrativos, não dá para fazer RH. Dá para fazer RH, mas do jeito que a banda toca, como é para qualquer outra empresa, né? Então, empresa que exige mais velocidade, você vai ter que ser um RH mais ágil. Numa empresa que tem um outro nível de velocidade, você vai ter que segurar a sua ansiedade. Vai ter que segurar a sua necessidade de fazer as coisas mais rápidas do que elas são. E aí, eu queria te ouvir nesse aspecto, porque eu acho que isso tem muito mais a ver em entender que as coisas são como elas são, do que tentar mudar algumas coisas, né? A gente tem que ter essa capacidade de entender aonde eu consigo intervir e mudar esse processo. Então, ou seja, vou mostrar isso aqui para essa pessoa para mudar a direção dessas coisas, ou fazer com que ela tome decisão mais rápida. Ou não, naquele momento é importante eu abandonar aquilo ali e ir para um outro lugar, porque nesse campo aqui eu não vou entrar. E não sofrer com isso. E aí eu vou dizer porque, abrindo uma aspas, eu trabalhei numa instituição também sem fins lucrativos como CEO há alguns anos atrás, e eu tinha 0 de capacidade política. 0. E a pessoa que me contratou sabia e trouxe isso como um ponto de desenvolvimento para minha atuação e para o meu sucesso, né? Porque eu sempre fui muito preto no branco, é isso, tem que ser desse jeito, não tem um outro jeito da gente ir por aqui. E eu tive que aprender, sabe? Assim, de não sofrer pelas coisas como elas são. Às vezes, naquele momento, é daquele jeito que tem que ser. Isso não tem que ser aquele RH que tem que ficar tentando mudar as coisas. É simplesmente entender que é assim, ir para outro lugar, escolha as batalhas que você quer enfrentar. É mais ou menos nesse caminho? Exatamente. Gestão emocional. Não, e eu acho assim, o risco tá junto com a velocidade, a gente tem que dosar. Então, quanto mais risco eu assumo, mais veloz eu consigo ser. E aí, se você pensa numa instituição que tem, lidando com dinheiro público, eu acho que não dá para ficar brincando com tanto risco assim. Então, é muito essa dosagem do quanto risco eu estou assumindo para a velocidade que eu quero aquilo. A gente tem casos e momentos que precisou que tivesse velocidade naquilo ali e foi, porque entendeu. Só que esse cuidado ali é extremo, porque é o dinheiro público no final das contas. E cultura, assim, como é que vocês trabalham cultura dentro desse ambiente? Hoje o Sebrae está num processo de desenvolvimento de cultura, a cultura é estável, é isso mesmo, está se adaptando com o mercado? Como que é esse tema, assim, essa pauta para o Sebrae? Hoje a gente está passando por uma cultura da inovação. E está transformando para uma cultura de inovação. Exato, então tem muita provocação, aí você cria um processo longo daquilo ali, né, top-down mesmo até, da coisa acontecer, que já vem refletindo já tem um tempo que isso já vem acontecendo, né, tiveram imersões, missões e tudo que você pensar de formas de trazer essa cultura, mas a ideia que é trazer esse olhar para a gente não morrer fazendo bem aquilo que a gente já faz. Para fazer uma coisa diferente todos os dias, é isso? É nesse sentido de conectar com o mercado? O nosso superintendente fala, né, que as empresas morrem não é porque elas fazem certo, é porque elas fazem certo o tempo todo, a mesma coisa. Entendi. Então, assim, essa provocação está muito tá agora lá no Sebrae, tá muito isso aí, e esse olhar para o cliente, que a gente não pode perder também, né, que é quem valida a existência do Sebrae dentro desse ecossistema. E quem vai defender sociedade, a gente. Né? Pensando assim, os empresários. Exato. Boa. O que vocês têm de indicadores de RH hoje, assim? O que vocês mensuram para definir o impacto do RH, o sucesso do RH hoje? Eu tenho... Nossa, mas eu vou ter muitos aqui. Vou tentar pegar por partes aqui. Porque a gente tem a questão de saúde.
todos que você imaginar de mensuração, de CDFs, de clima, a gente acompanha muito a pesquisa de clima, a gente tem um programa de qualidade de vida, então de saúde a gente avalia muito. Custo, de modo geral. Custo temos, eu consigo linkar também o nosso custo, cruzar o custo de saúde, né, plano de saúde com atividade física, né? A gente consegue ver, acompanhar as pessoas que estão dentro de um ou de outro ali. Legal, e correlacionar, né, a usabilidade não, o quanto se usa plano de saúde versus a utilização do benefício saúde. Tento chegar num ROI, difícil isso aí, mas não difícil. Mas então a gente tem de capacitações, horas de capacitações, como que tá isso, turnover normal, todos esses índices a gente mantém um olhar muito grande para eles, a gente tem um People Analytics em cima dele, né, hora extra, como é que tá ficando, o volume de hora extra, quanto, porque além do perigo financeiro que ele gera para a instituição, peraí, se você tem uma unidade específica que está gerando muita hora extra, como é que está a saúde mental também daquele povo ali, né? Como é que está? Então a gente tem um olhar muito grande para isso, dessa questão do tempo de vaga também, a gente acompanha. E aí você acompanha, e qual que é o desafio de manter um bom resultado? Porque tem essa questão da velocidade, né? Como é que você mede? Nossa, fechei uma vaga em, sei lá, 180 dias. Às vezes é um absurdo, mas 90% não depende de você. Exato. Hoje a gente tem várias plataformas que ajudam nisso, né? A gente está avaliando e é muito testando. A gente dá um passo, funcionou, não funcionou. A gente já tem um tempinho que a gente começa a falar, a gente pedindo vídeo no processo seletivo para tirar a dinâmica talvez, mas como é que é isso? Então, assim, essa parte a gente mensura e vai entendendo a efetividade daquela ação. O quanto a gente está ganhando ou perdendo de velocidade de novo, né? E o risco de trazer uma pessoa que também não encaixou no lugar certo. A gente tem 1000 plataformas, como eu falei, que ajudam a equalizar e ter esse ajuste, mas no final tem que entender se valeu a pena isso. Muito bom. O Sebrae ainda não usa o RH Numbers, mas eu quero indicar para você, que é um dos nossos parceiros aqui do podcast, né? Já falei para vocês em outros episódios, mas o RH Numbers hoje é uma plataforma onde centraliza todos os dados existentes dentro do seu RH, seja em Excel, seja em plataformas, por exemplo, de desempenho, de recrutamento e seleção, de saúde, de planos, né, de benefícios como um todo. Então, ele consegue integrar com qualquer ferramenta para que você tenha todos os seus dados centralizados para poder correlacionar com poucos cliques. Você consegue correlacionar, por exemplo, quem está usando ali, né, os benefícios de saúde versus como essa pessoa está em utilização com plano de saúde. Você consegue correlacionar pessoas que performam mais versus o salário dessa pessoa. Consegue saber quanto de saving você está trazendo para a empresa a depender dos seus projetos. Consegue avaliar custo de turnover, de absenteísmo. Basicamente, você consegue fazer toda e qualquer correlação com todos os dados que você tem. Com poucos cliques, né? Acho que isso é o mais importante, e com valor extremamente acessível. Eu falo que a gente, como RH, tem um desafio de conseguir defender que precisamos de certas plataformas. Isso é um grande desafio para RH. E eu costumo dizer que não tem nenhuma pessoa CEO que está sentada nessa cadeira que você vai dizer para ela assim: Igor, eu tenho aqui uma plataforma que custa R$ 1.435, que é inclusive o valor inicial aí da RH Numbers para você utilizar na sua empresa. E aí essa vai valer X por ano, e essa plataforma vai trazer pra gente um saving de 500 mil no ano. Por isso. Você recusaria? De jeito nenhum, né? Tô trazendo um save de 500 mil versus 15 mil no ano, né? Só que você precisa comprovar isso, saber fazer essa conta. Se você não souber fazer essa conta, não, pode custar R$1.000 ou R$100.000 que você não vai conseguir a aprovação. Então, acho que a linguagem que a gente está falando, ela precisa ser adaptada. Então, uma plataforma onde você consegue ver todos os seus dados para tomar decisão, isso é um super poder para você, como RH, conseguir angariar outros projetos, outros orçamentos para sua área. Então, te convido a conhecer, né? Me coloco à disposição para contar um pouquinho mais para vocês. Estou deixando o QR Code na tela e também o link aqui na descrição para vocês conhecerem um pouquinho mais da RH Numbers. Igor, para a gente encerrar, eu queria que você falasse também dos amores de CRH dentro de uma instituição como o Sebrae, né? A gente tem, por exemplo, aí alguns incentivos
e algumas coisas que são muito bem determinadas que normalmente empresas não são, como por exemplo o percentual de folha para capacitação, né, que é uma coisa que hoje o Sebrae tem, acho que por regra, né, é uma regra interna, que muitas empresas não têm, não se sabe quanto pode investir, por exemplo, em desenvolvimento, mas já numa instituição como o Sebrae isso é possível. Então, o que está muito claro, que às vezes você vê que nas empresas não é tão claro assim? O que acontece? Só para colocar do RH Numbers, eu já agendei com eles, já tá para semana. Que coisa maravilhosa! Já agendei na semana que vem. E aí você muito falando bom. Aí, eu já tava assim, não, quanto vai me custar horas mesmo de pessoas criando essas plataformas, esses dashboards para mim, do que ter eles. E é a principal conta, inclusive, quanto te custa outras pessoas para fazer o que eles fazem em um clique, muito bom. Exato. Mas voltando aqui. A gente falou um pouco das desvantagens, talvez, não sei se esse é o nome, mas temos vantagens, obviamente. Sim. Então, a gente tem, assim, a questão de ter uma regra de alocação de recurso me permite, né, não que a gente não tenha aquela questão política que você comentou, né, para a gente conseguir, que eu acho que a nível gerencial é essa disputa maior de recursos dessa justificativa e trazer, mas a gente tem regras ali que mantém. Então, o RH ele já começa com mais força ali. A gente tem. Então, eu tenho um recurso mínimo, obviamente é uma decisão da direção da empresa, o quanto isso vai aumentar, de acordo com, eu citei, a gente está falando da cultura da inovação hoje lá, então foi uma diretriz da diretoria. Mas, independente disso, eu tenho uma alocação de recursos que me permite já ter um ponto de partida. Como que é? Como é que é? Então, a gente, dentro daquela, quando eu volto aqui e falo da estratégia da empresa, quando a gente define a estratégia do ano, eu já estou pensando em como que eu vou capacitar. Isso é uma vantagem muito grande, que eu já tenho um recurso mínimo para aquilo. Super vantagem, inclusive. Tem algo mais? Não, De folha, tem percentual de folha de mobilização, não tem? Tem o percentual de folha, a gente tem um limite ali que a gente pode usar na folha, mas ele é mais limitador do que uma vantagem, talvez. Entendi. Né? O que eu vejo de muito... É porque o limite é pequeno, né? Mas por conta disso, mas tá determinado, tá claro. Tá determinado, exato. Não fica sofrendo ao longo do ano com isso, né? Exato. Então, vantagens que eu vejo ali de benefícios, assim, como o RH, o entendimento que tem no olhar das pessoas é diferente. Por você não lidar com números e não colocar número na frente ali, a gente mensura impacto, obviamente vai traduzir em números, mas o olhar para o impacto é diferente. Então, quando eu tenho ali, discutir ou apresentar para a diretoria um benefício é diferente. Então, o olhar para as pessoas, isso me atrai muito ali. Perfeito, muito bom. No final das contas, gente, eu vou fazer um resumo aqui, você me corrige se quiser no final das contas ou complementa, né? O que eu quero trazer para vocês? É claro que, como toda e qualquer empresa, né, o RH ele vai ter as suas nuances a depender do negócio. Então, se eu trabalhar no agro, eu vou ter um cenário. Se eu trabalho em tech, eu vou ter outro. Se eu trabalho no iFood, eu vou ter um cenário. Se eu trabalho no Sebrae, eu vou ter outro cenário. Né? Seja porque é uma instituição sem fins lucrativos ou não, ou seja porque é uma empresa de um determinado mercado ou de outro mercado. Mas qual que é o ponto central? E é muito o que a gente fala no HR Chief, né? A gente já fez HR Chief, né, Igor? Conta pra galera, vale a pena? Nossa, impactante. Se a gente falou de impacto aqui, que é uma coisa aí... Eu tinha esquecido que você tinha participado. Você não tinha colocado você pra fazer um pitch também, uai? É bom, né? Nossa. Então tá bom. Então o que a gente fala muito é que aqui a gente te ajuda a pensar, né? Esse que é o principal ponto. Então, quando você aprende a pensar, não importa onde você está, você vai conseguir fazer uma leitura e uma adaptação. Então, uma liderança que a gente entende hoje, que o RH é realmente um RH potente, é um RH que sabe, que tem perspicácia de negócio e consegue fazer uma leitura de contexto. O que é uma leitura de contexto? Quais são as características desse negócio? Qual é a necessidade dele? Quais são os objetivos desse negócio? Como que isso impacta na cultura? Como isso impacta no perfil das pessoas? Como que isso impacta na velocidade ou na forma como a gente faz as coisas? Então, a depender disso, você como RH, como liderança de RH, vai precisar entender qual é a velocidade com que seu time vai atuar. Quais são as estratégias que o seu time vai trazer? Quais são os hacks que você vai usar para conseguir trazer resultado dentro dessa companhia? Então, não é sobre, é mais lento, é mais veloz, é mais cheio de dinheiro, menos dinheiro, mais comunicação, menos comunicação. Você vai ter que fazer a leitura daquele ambiente e entender como você tem que operar. Eu, Jéssica, por exemplo, trabalhei dentro de banco. Banco também é uma grande burocracia, porque tem Bacen, tem muita coisa dentro de RH que você tem que reportar para o banco. Então, era uma lentidão que eu, Jéssica, não consegui me adaptar.
Não consegui, assim, eu não tenho esse perfil para poder esperar as coisas que poderiam ser muito mais rápidas acontecerem no tempo delas. Então é muito sobre você também, RH, entender qual é o seu perfil e qual ambiente você consegue mandar muito melhor. Porque pessoas que são mais políticas, têm mais paciência, mais jogo de cintura, não sofrem às vezes com o processo, conseguem fazer esse jogo de cintura, como é o seu caso, está há 5 anos no Sebrae. Você consegue jogar o jogo do Sebrae. Eu provavelmente não conseguiria jogar internamente o jogo do Sebrae. Então, como você, RH, e como você vai compor o seu time para fazer isso dar certo. Então, não é... a característica do negócio, você vai pegar aquilo para entender como o seu time de RH vai operar. Não tem que ser um dificultador. Eu vejo as pessoas falando isso, sabe, Igor? Por isso que eu quis muito te trazer aqui. Ah, Jéssica, mas isso aí eu não consigo fazer porque a minha instituição é sem fins lucrativos. Ah, isso aqui eu não consigo porque tem fulano de tal... Quais são os hacks que você vai usar para conseguir operar nesse cenário? E se não conseguir, bola para frente, pula para outra coisa, sabe? A gente não tem que ficar sofrendo com o contexto. O contexto tá ali para ser vivido, os problemas estão ali para serem resolvidos e os desafios para serem desembolados, né? Se você não consegue jogar aquele jogo, vai jogar outro jogo, né? E aí dentro disso, eu quero te convidar para dar sua mensagem final para quem trabalha hoje em instituições sem fins lucrativos dentro do RH, assim, o que você falaria para uma pessoa que sentasse hoje na sua frente e falasse, Igor, eu não consigo fazer RH dentro dessa instituição. O que você está fazendo aí que dá certo, que eu não estou conseguindo fazer? Manda um e-mail e vai atrás dele. Vou te falar. Vou te explicar, porque assim, às vezes a gente está lidando do outro lado, assim, são sempre pessoas. Então, uma vantagem muito grande nossa, física, eu estou no mesmo andar do jurídico. Então, às vezes, uma dificuldade é sentar do lado, olha, é isso, você consegue achar um caminho. A boa vontade para quem... Do outro lado tem alguém que, se você pede ajuda, está disposto. Para encontrar caminhos possíveis, exato. Né? Então, é assim, não dá para tratar tudo na formalidade. Entenda que o aproximar e entender e pegar junto por aí, talvez vai resolver muito mais. E aí você tem que ter uma habilidade relacional muito grande, né? E uma vontade de querer resolver o problema e fazer avançar. Não pode, o contexto não pode de jeito nenhum ser um bloqueio, né? O contexto, ele tem que jogar, você tem que jogar conforme o contexto e fazer as coisas acontecerem no final das contas. Bom, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu conteúdo. No LinkedIn, Igor Monteiro? Muito bom. Então, as pessoas podem te seguir, a gente vai deixar o link aqui também. E para você, muito obrigada pela sua participação. Eu te convido para me seguir também no Instagram, no LinkedIn, para também assinar aqui o canal, para se inscrever, não somente ficar consumindo conteúdo sem se inscrever, hein? Tem que se inscrever aqui no canal, deixa seu like se você curtiu, deixa seu comentário também. Espero te ver em outros momentos junto comigo, seja respondendo a minha caixinha de perguntas lá no Instagram ou participando de algum dos nossos programas também. No mais, super beijo e até semana que vem. Tchauzinho, Igor. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal.